E aqui a gente vem para um outro ponto importante, que é o como despertar a consciência. Não existe fórmula rápida. Não tem como eu dizer para vocês aqui uma receita de bolo para despertar e para recuperar o teu contato com a realidade. Existem algumas coisas importantes. Primeira coisa, cumpra as tuas obrigações. Segunda coisa, cumpra as tuas obrigações. Terceira coisa, cumpra as tuas obrigações. Faça o que você precisa fazer. Quarta coisa, não seja um peso para os outros. Se você tem que fazer, faça. Se você é um adolescente, ajude na tua casa, lave a louça, estude do modo que você precisa estudar, vai lá, tire boa nota na escola. A escola é ruim, azar, vai lá, tira boas notas e pronto, acabou. Complementa a educação, vai buscar conhecimento por fora, enfim. Se você é um jovem, vai lá, faz sua faculdade como tem que fazer. Se você não trabalha, se os pais te bancam. Se você precisa trabalhar, trabalha de verdade, e estuda de verdade, cumpra as suas obrigações. Tá? Isso é o primeiro passo. Os primeiros passos. E aí nós vamos para um processo que envolve silêncio. Tá? É o famoso jejum de opinião. Por quê? Porque boa parte das opiniões brasileiras e dos brasileiros só servem para supositórios, se é que vocês me entendem. Tá? Então, jejum de opinião. Se eu não sei, eu não dou opinião. Observação e atenção à realidade. Observação e atenção à realidade. Tá? Tentar descrever as coisas que se veem. Tentar descrever as coisas que se sentem. Quando eu sinto, o que eu sinto? Como eu sinto? Por que eu sinto? Quando eu vejo uma coisa e a interpreto, por que eu interpreto assim? Quando eu vejo uma situação, um quadro, eu vejo pessoas conversando, eu vejo uma reunião, por que eu interpreto do modo que eu interpreto? Um outro passo importante que a gente vai fazer junto aqui, estudo. Formação, autoformação, leitura. Eu, por exemplo, preciso fortalecer muito a minha leitura de literatura. Preciso fortalecer bastante. De literatura clássica. Não do Augusto Cury, tá? Mas literatura de verdade. Um outro ponto que é muito pouco citado. Religião. A prática de uma religião. E aqui eu vou ser prosélito. Tá? A prática do catolicismo. Vou militar em prol de uma religião, sim. Porque é ordenante. A liturgia católica, ela é ordenante. Ela nos ordena interiormente. Ela tem senso de beleza. Ainda que muito desse senso perdido ainda resta. Senso de beleza. Outro ponto é a humildade intelectual. Saber que eu não sei. E isso vai me levar àquele silêncio que eu falei lá atrás. E um outro ponto, desliga a televisão, a mídia massificada. Eu, particularmente, na mídia só assisto futebol mesmo, tá? E notícias sobre futebol e nada quanto mais seja que não tenha a ver com isso, eu não consumo. Muito pouco. Às vezes dou uma olhadinha no jornal, alguma coisa, dou uma olhada no jornal para saber os acontecimentos assim, mas nem tomo aquilo como, tipo, tomo o acontecimento como um fato, mas as opiniões que eles são dadas eu nem leio, assim, é mais para saber aconteceu tal coisa, tá tendo uma conflito polícia e bandido lá no Rio e tal, fulano tá preso, essas coisas assim, tá? Que aí não tem espaço para muita mentira. E aqui eu cito do silêncio, particularmente. Alguns pontos eu vou citando particularmente. Não é só o jejum de opinião. É o calar o barulho mental. É o fazer silêncio.
E é o que eu preciso também fazer mais. Eu tô falando para vocês e para mim aqui muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Calar o barulho mental. Ficar um pouco mais quieto. Ouvir música clássica ajuda nesse calar o barulho mental. Por mais que não pareça silêncio, mas nos ajuda. Porque a mente idiotizada é uma mente hiperestimulada. A mente idiotizada é uma mente hiperestimulada. E o silêncio permite recuperar a capacidade de juízo, o foco e a percepção do real. Reflexão. Um outro ponto importante é a observação e reflexão. Reler as experiências, reler aquilo que nos acontece, não sair agindo por impulso. Notar os padrões em mim e na realidade que me cerca. E recuperar o contato com a vida real. Sabe? Recuperar o contato com a vida real. Eu vi até um texto hoje do padre Gabriel Vilaverde, falando que o certo mesmo, isso num contexto católico, é ser o católico da massa. É o pessoal que está ajudando ali na igreja, fazendo as coisas, ajudando a lavar banheiro, a fazer pintura, ajudando a fritar pastel na quermesse, lavar louça, enfim. Porque o paroquiano ali que estão preocupados em dar catequese, em arrumar dinheiro para pagar as contas da igreja, eles não estão preocupados com concílio e de castério em como está o Vaticano. Disso outros pensam. Mas eles estão preocupados se vai ter dinheiro para pagar a luz da paróquia. São problemas mais reais, tá? E o primeiro passo é nós nos ocuparmos dos problemas reais. E aqui falando da prática religiosa, ela nos oferece ordem, verticalidade, senso de proporção. Senso de proporção, algo muito perdido. Humildade. E a religião devolve o sujeito ao eixo. A religião, se bem praticada, revolve o sujeito ao eixo. E ali a questão do estudo, né? Vamos ler livro e abandonar o jornal. A mídia substitui a experiência por narrativa, a realidade por narrativa. Então nós precisamos focar mais em estudo de fato, em livros, artigos, literatura clássica, porque são experiências reais de fato. Ah, mas é literatura, não é uma história que aconteceu, mas aquilo remete sentimentos reais e questões reais e problemas reais. Porque o estudo nos liberta, e isso que vai nos libertar. E aí você vai me perguntar, tá, e se eu deixar de ser um idiota, o que vai acontecer? A inteligência é solitária. Vão começar a achar que você é louco. A norma social é ser idiota. Pense bem, a norma social é ser idiota. Lógico, pensar rompe vínculos artificiais. Tem muitas pessoas que vão deixar de gostar de você quando você começar a ter determinadas opiniões, determinadas perguntas, determinados comportamentos. Quando você passa a viver contra a corrente, algumas pessoas não vão aceitar. O ambiente, as pessoas vão te chamar muitas vezes, o teu namorado, os teus pais, os teus familiares, os teus colegas de trabalho, vão dizer que você é estranho, maluco, reacionário, radical, fundamentalista, a puta, enfim. Porque a sua presença, a partir de algumas, às vezes, pequenos questionamentos e pequenas opiniões, de poucas opiniões, quase nenhuma, né? Ela desestabiliza. Para isso, nós precisamos, né, perceber que vai acontecer isso. Nós vamos ficar um pouco mais solitário. Poucos, mas bons amigos e pessoas próximas. Por outro lado, a nossa vida interior vai ser reconstruída. A unidade da realidade, a união entre realidade e consciência vai ser cada vez mais presente e vai nos deixar cada vez mais em paz. Mesmo com os conflitos cotidianos que às vezes nos assolam, que às vezes a gente fica triste, chateado, não fica bem, se irrita, tudo isso vai acontecer. Mas isso não afeta a nossa paz interior, que está um pouco além de ser um sentimento de serenidade, tá?
E deixar a idiotice implica em reorganizar as prioridades, você reaprender a ver, você começa a se preocupar em fazer coisas realmente úteis para a sua vida. Você reaprende a pensar, reaprende até a sentir de modo correto, tá? E isso, para finalizar, gente, é libertador. Isso é libertador, muito libertador.